Senhor, louvamos-te pela tua palavra, louvamos-te porque o Senhor nos busca a ponto de nos dizer a tua vontade, mas sabedores que somos, ó Pai, de que muitos ouvidos não estão ouvindo a voz do teu Filho, que nossos ouvidos estejam atentos, que, ó Deus, possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer, e que essa noite seja uma noite de reflexão, que seja uma noite de conscientização e, sobretudo, de obediência à tua voz. Nós oramos assim, crendo que é o teu Espírito que nos conduz a tudo isso. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Hoje à tarde alguém nos perguntou em que ano que o Grupo Logos começou. O Grupo Logos começou em 1981, então tem bastante tempo, são 27 anos para 28 anos, e nós louvamos a Deus por tantas e tantas experiências que a gente vai passando ao longo desses anos, e não só experiências com o grupo, uns com os outros, mas experiências de todo tipo, experiências com hospedagem, experiência com pregação, com a música, experiências inclusive na estrada. E eu estou me lembrando de uma dessas experiências, quando um guarda nos parou e nós demos o documento, mostramos tudo certinho, e ele então conferiu, estava tudo bem, e quando ele ia me entregando o documento, eu pensei, eu acho que eu devo deixar uma pergunta com ele, pelo menos uma pergunta, não dá tempo de evangelizar, pelo menos uma pergunta. E eu perguntei para ele: amigo, você é crente? E ele respondeu: eu não, mas minha sogra é. Eu não, mas minha sogra é. Eu achei muito interessante essa resposta tão espontânea dele, né? E eu tenho pensado sobre aquele episódio e sentido o quanto essas duas afirmações que ele fez são importantes para a vida de todos nós que estamos aqui nessa oportunidade. Eu quero dividir a pregação em duas partes muito claras. A primeira delas, o valor do testemunho. Ele respondeu que ele não era, mas ele disse também com a mesma vibração: a minha sogra é. Eu tenho certeza, meus irmãos, que aquela sogra disse para ele, através da sua vida, alguma coisa que ele não podia negar, muito pelo contrário. Aquele homem reconheceu o testemunho daquela mulher na sua vida e o testemunho de alguém crente verdadeiramente. A gente vive dias em que palavras são apenas palavras e nada mais que palavras. É preciso viver o Evangelho para que esse Evangelho possa ser aceito com confiança, porque o testemunho é que convence. A gente pode falar muito, mas se a vida não for coerente com a pregação, não adianta, não há quem possa crer, não é verdade? O testemunho convence tanto que é preciso tomarmos decisões em parceria de vida com aquilo que falamos. Há alguns anos atrás, ouvi o testemunho de um jovem amigo, naquela época, no acampamento. Ele disse da sua chegada na faculdade. Ele é baixinho assim, e ele disse que chegando na faculdade era o primeiro dia, e ele queria de alguma forma firmar os seus passos de crente ali na faculdade, e ele disse: eu vou fazer uma coisa, eu vou tomar uma iniciativa difícil, mas eu tenho que fazer isso. O professor não havia chegado em classe ainda, os alunos ali estavam, tinha a mesa do professor, ele pegou a sua cadeira, trouxe e subiu literalmente na cadeira, porque era baixo, e daí virou-se para todo mundo, pediu silêncio, todo mundo fez, porque não se conheciam ainda, então havia um respeito por causa disso. Eles então ficaram olhando, e ele disse: eu queria dizer para vocês que eu sou crente em Jesus Cristo, eu amo a Deus, eu quero viver de acordo com a palavra de Deus aqui nessa escola. E ele estava falando ainda, e o pessoal começou a vaiar e jogar aviãozinho e giz e tudo mais, e ele então desceu da cadeira e sentou.
E durante os primeiros 3 meses naquela escola, para ele foi um horror. Porque todo mundo que passava zombava dele, chamava, ali está o Bíblia, ali está o pastor, o pastorzinho, olha lá. E foi uma zombaria tremenda. Mas, meus irmãos, Raj Anderaus vivia o Evangelho de Cristo Jesus, no meio da hostilidade. Chegou o tempo em que muitos daqueles jovens, cheios de problemas familiares, problemas pessoais, emocionais, alguns usando drogas e não conseguindo deixá-las, outros vivenciando problemas de caráter moral, e muitos deles certamente sem ter apoio da família, sem ter apoio de uma igreja, de um pastor, sem ter conselho. Então aquelas pessoas estavam a ponto de explodir, e adivinha a quem eles começaram a procurar? O baixinho, Raj Anderaus, porque a vida dele inspirava confiança, e aqueles jovens um a um começaram a se aproximar dele, para pedir-lhe conselho para as suas vidas. Testemunho, meus irmãos, não só convence, como o testemunho encoraja. As nossas lutas, muitas vezes não compreendidas, e nossas vitórias nessas lutas, encorajam a outros, que estavam desanimados também, mas que ao sentirem a luta, e vocês viram uma dessas lutas presentes aqui ainda agora. A minha irmã também teve uma situação muito semelhante, a ponto de colocar o nome do seu filho de Isaac, né? E ela pediu a Deus muito, implorou ao Senhor, mas a criança não vinha de jeito nenhum. Às vezes é difícil compreender porque as outras mulheres têm e eu não tenho. Às vezes é difícil compreender porque roubaram o meu carro e não do vizinho. Mas, meus irmãos, a minha irmã escreveu um livro por causa disso. Um livro que certamente já pôde ser lido por muitas outras mulheres, que foram consoladas por causa disso, encorajadas por causa disso, a orarem também, a buscarem a Deus. O testemunho, meus irmãos, encoraja. O testemunho ensina. Eu estudei numa escola chamada Palavra da Vida, e não estou fazendo propaganda da escola, mas quero dizer que uma das coisas sensacionais naquela escola, para mim, foi o fato de poder conviver com meus professores. Eu os conhecia tão de perto, porque eles moravam perto da gente, eles moravam na casa que eu podia alcançar. Então eu só não sabia o que eles ensinavam quando eles falavam na classe, mas eu podia saber e conhecer mais através da vida deles, do seu procedimento, de como eles andavam, de como eles reagiam às tensões. Eu podia reparar no testemunho de sua vida, algo que ensinava profundamente ao meu coração, quem sabe mais até do que aquela coisa que era passada na classe, na sala. O testemunho, meus irmãos, é capaz de consolar. As experiências difíceis, muitas vezes na nossa vida, são as experiências que são consoladoras para outras pessoas. Há pouco nós estivemos visitando uma pessoa muito especial para nós, que foi o Edson, o líder do grupo Altares. Não sei quantos de vocês conheceram esse grupo, um grupo vocal maravilhoso. O Edson contraiu câncer, mas o Edson nunca gemeu na nossa frente. O Edson deu um testemunho maravilhoso, e eu quero ressaltar esse testemunho, a ponto de que depois de visitarmos o Edson várias vezes, recebemos a notícia de que o médico disse para ele que ele teria agora, no máximo, 3 meses de vida, e isso ele devia pensar nisso e tal. Nós soubemos e nós resolvemos ir lá. E eu levei o grupo lá, levei os rapazes, e nós fomos na casa dele, e ele estava muito debilitado por causa de todo o processo natural. E eu pedi ao Edson que nos falasse sobre a sua vida com Cristo. E o Edson nos contou todas as suas experiências, e aquilo foi de consolo tremendo para as nossas vidas. Não foi só por aquilo que ele nos contou e nos falou, mas pelo fato de vermos alguém na condição que ele estava, tão fiel ao Senhor, tão temente ao Senhor, com a sua vida aos pés do Senhor de verdade, compartilhando todas aquelas coisas. E eu fico pensando, meus irmãos,
quantas vezes, quantos missionários vieram ao nosso país, morreram nas matas da Amazônia, quantas pessoas perderam a sua vida, tanto na Bíblia mostradas, quanto na história que nós conhecemos, a história da igreja, quantas e quantas pessoas foram agredidas por esse mundo, mas que são para nós hoje testemunhos, quando a gente pega aqueles livros e a gente lê a história dessa gente, daqueles que foram martirizados. Há um livro muito interessante que recomendo que vocês todos leiam. Esse livro chama-se 12 Homens e uma Missão, escrito por Aramis de Barros. E eu tive a honra de escrever na contracapa de um desses livros, junto com o nosso querido irmão Shed. E meus irmãos e meus amigos, eu estava num processo de escrever as canções que seriam da nossa próxima gravação. Não tinha título, não tinha nada, não tinha nenhuma canção. E resolvi ler aquele livro antes de escrever na contracapa. Era brochura ainda. E ao ler aquele livro, o Senhor inspirou tanto o meu coração, porque ele falava sobre aqueles homens que andaram com Deus, que andaram com Jesus, enquanto aqui. E eu fiquei encantado com aquilo. E as músicas vieram depois disso fluindo, músicas como Marcas de Valor, músicas tremendas naquele CD intitulado Marcas, que nós gravamos. E eu fico pensando, meus irmãos, quantas experiências aqueles homens que andaram com Jesus passaram. A Bíblia não narra a morte de todos eles, a Bíblia fala muito pouco da morte deles, mas através da história foi conhecido que tipo de mortes eles sofreram. E eu digo para vocês com toda certeza, um ou outro morreu de morte natural, todos os outros morreram agredidos por causa de temerem ao Senhor. Mas quando eu leio sobre eles, eu me sinto tão encorajado pelo seu testemunho, a seguir e a servir ao meu Senhor. Testemunho, meus irmãos, que fica nos livros, que fica nas músicas compostas, mas testemunho que requer um preço. Não pense que testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus é alguma coisa que eu possa fazer com facilidade. Não, talvez alguns vão chamá-lo de bobo em dado momento, porque você não se aproveitou de um negócio ilícito. Alguém vai dizer, você é um bobo. Quando você for pagar o seu imposto direito, talvez algum contador vai dizer, faça assim não, faz diferente, você vai ser o único certo. Há um preço a ser pago para seguir ao Senhor Jesus. Quando você, advogado, for defender a causa de alguém, e você souber que a causa dele é injusta, e você, mesmo quando o advogado o fizer, estará fazendo diante de Deus, há um preço a ser pago. O preço do testemunho não é um preço barato. É preciso, meus irmãos, pensarmos nos testemunhos bíblicos que mostram a gente um andar junto, uma parceria, que mostram de fato uma conivência santa, eu posso assim dizer, com aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Os discípulos foram reconhecidos muitas vezes em lugares, porque alguém dizia, eles andavam com Jesus. Esses têm cara de quem andam com Jesus. Eu fico pensando até naquele texto magnífico que foi o texto da traição de Pedro. Eu fico pensando que ele traiu, de fato, ele errou, houve um pecado, um deslize ali, mas é preciso também reconhecer um outro lado, que ele também fez aquilo, mas antes de fazê-lo, alguém o reconheceu como alguém que andava com Jesus. E não pense você que quem anda com Jesus não pode tropeçar, escorregar e cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Pedro andava com Jesus, foi reconhecido como quem andava com Jesus. Pagou muitas vezes o preço de fazê-lo, inclusive terrivelmente na sua morte, como vocês sabem. Mas foi aquele que passou um momento de dificuldade, um escorregão, como nós todos fazemos. Há um preço a ser pago. Há exemplos dos nossos dias. Há um grupo que, encantando num lugar,
Ao olhar para eles, eu podia ver saindo dos olhos deles, daqueles rapazes, daquelas moças, quando eu também era um rapaz. Eu podia ver a direção de Deus para a minha vida através da vida deles, porque exalavam de Deus. Porque o brilho dos seus olhos mostrava a sabedoria que de Deus estava neles. E eu, como jovem, olhando para eles, jovens também como eu dizia no meu coração: eu preciso ser como um deles. Eu quero ser. E fui procurá-los. E lacei um deles, literalmente, e disse: de onde vocês são? De outro planeta. E eles disseram: não, somos estudantes de um seminário. E lá no fundo uma luzinha brilhou e disse: é para lá que você tem que ir. E eu fui. E louvo ao Senhor por causa da vida daqueles jovens que testemunhavam de forma tão clara. Hoje fui apresentado ao líder de louvor, né? E o pastor fez boa referência a ele. Tive conversando também com o Beethoven, só o nome, né? Já, e acabei até ganhando um CD maravilhoso. Vou curtir, vou ouvir com atenção. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos na estrada há muitos anos, mas um dia desses, há alguns anos atrás, nós fomos cantar numa igreja, e o pessoal pediu e disse: pastor, deixa o nosso grupo tocar umas 2, 3 músicas antes. Eu disse: é claro, quem sou eu? Eu vim cultuar ao Senhor junto com vocês. Faça o que tiver no seu coração. E eles chamaram um fulano, não me lembro o nome dele, já era alguém de meia idade, e aquele homem veio, e quando aquele homem começou a cantar cânticos de alegria com aquele povo, eu fiquei pensando no meu coração: Senhor, me dá um pouquinho disso. Porque o seu testemunho era convincente, de vibração com o Deus em quem ele cria. E eu fiquei pensando: meus irmãos, que coisa linda é o testemunho, que coisa maravilhosa é o testemunho nas nossas vidas. Deixa-me fazer algumas afirmações edificantes aqui sobre isso. Aquele homem disse: eu não sou crente, mas minha sogra é. A primeira afirmação que eu quero fazer é que sogra é uma bênção. Eu sei que há um tabu por aí, né? Há uma coisa aí com relação às sogras, há muitas piadas de sogra. Quem sabe piada, não levante a mão, por favor. Há muitas piadas de sogra por aí. E eu sei que talvez por causa de algumas sogras, alguma sogra rabugenta, não sei se vocês, às vezes eu fico com medo de falar alguma palavra assim, que lá tem um significado, aqui tem outro, né? Algumas sogras assim, mexeriqueiras, né? Algumas sogras que gostam de se enxerir na vida dos outros. A sogra que não consegue ver a sua família ali, ela tem que meter o bedelho, ela tem que meter o dedo, ela tem que chegar, ela causa uma perturbação na família, na casa. Eu acho que por causa de algumas sogras assim, com esse comportamento, as sogras acabaram pagando por causa disso. Mas eu quero lhes dizer nessa noite que sogras podem ser e devem ser uma bênção. É verdade ou não? Sogras podem ser boas conselheiras, por exemplo. Sogras podem ser mulheres de Deus, ajudadoras. As mulheres mais novas, não são só as viúvas que podem fazê-lo, como a Bíblia diz. Sogras podem apaziguar as brigas. Em vez de criar, pode apaziguar, pode abençoar com a sua presença. E essa era uma dessas sogras. Eu não sou, mas minha sogra é. Que reconhecimento, que coisa jóia. A segunda afirmação é que Deus nos planta ao lado de outras pessoas como seus representantes. Aonde você trabalha? Eu trabalho num consultório odontológico, pois Deus o plantou ali para ser abençoador ali naquele lugar. A quem trabalha do lado e a quem vem e senta ali. Sentou ali, bênção nele. Amém ou não? É lá no negócio, está entrando o cliente. Eu sou o negociante.
o cliente está entrando, é minha chance, eu fui plantado ali, de alguma forma eu tenho que fazer algo para abençoar a vida daquela pessoa, porque Deus nos plantou e nos planta no lugar onde nós estamos para sermos abençoadores. Meus irmãos, se a minha música não abençoar alguém, é melhor eu morrer. Porque um dia Deus vai me pedir contas dos talentos. Às vezes a gente fica tão preocupado com essa divisão, né? Às vezes a gente olha para a nossa mão e tem só 2 talentos, e olha para a mão do outro tem 10, e olha para o outro tem 5, e a gente fica preocupado. Eu digo, mas Senhor, E o Senhor disse, usa o que eu te dei, esquece do outro, deixa o outro. Quando eu for fazer o acerto com você, eu vou fazer segundo o que eu dei para você, não o que eu dei para ele. É importante termos a consciência de que, de fato, Deus nos coloca em cada lugar para exalar o seu perfume, né? Que texto lindo aquele que nós conhecemos, né? Quando lá em 2 Coríntios 2, 15, 16 diz, porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem também. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros cheiro de vida para a vida. Nós somos como o sal que Deus tem colocado aqui, nós somos como a luz. Eu ainda há pouco vinha no carro com o pastor, acho que eles não devem ter escutado, a música estava baixinha, eu estava até comentando, puxa, mas que coisa, há músicas que nós gravamos há tanto tempo, que nós não temos tempo de ouvir, é impressionante, muitas vezes é casa de ferreiro, espeto de pau, tem esse ditado aqui, não tem? Então, eu fico pensando, muitas vezes naquilo que Deus deu no passado, que faz tempo que a gente não ouve, quando a gente ouve, eu fiquei quietinho ouvindo, mas confidenciei para minha esposa que eu estava lembrando do pedaço de uma letra que tem a ver com luz, e eu não sei se vocês conhecem a música, mas o texto diz assim, não para que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. É isso que eu quero de Deus. Eu não quero reconhecimento, ninguém que serve a Deus quer ser achado popular, não é essa a ideia. Eu quero ser uma luz, eu quero ser um perfume, eu quero ser alguém que ao lado de outra pessoa seja uma referência. Isso é bom, e isso agrada ao coração de Deus, e sei que isso é tudo que nós queremos. Nós sempre seremos um referencial, essa é a verdade, sempre, um referencial bom, um referencial ruim, mas sempre seremos um referencial. Nós sempre estamos ensinando. Meu pai sempre dizia assim, meu filho, nós sempre estamos ensinando. Pastores são referenciais. Podem ser bons referenciais e podem ser maus referenciais. Infelizmente, há essa dicotomia aí também. Professores podem ser bons referenciais. Eu tive ótimos referenciais, ainda há pouco citei, Russell Shedd foi um dos meus professores. Louvado seja Deus pela vida daquele homem. Oliver Thompson foi um dos meus professores. Mary Jean foi um dos meus. Aí você diz assim, pessoal que veio de fora para abençoar a minha vida. Graças a Deus pela vida deles. Professores de escola dominical são abençoadores, estão criando no coração de crianças e adultos aquilo que vai ficar morando ali o resto da vida. Nunca mais será esquecido aquilo que foi ensinado. Músicos são referenciais. Músicos são referenciais. Líderes são referenciais. Eu louvo ao Senhor por causa disso. Mecânicos, médicos, dentistas, negociantes, profissionais liberais de uma forma geral, todos são referenciais e vão ser referência boa ou má, dependendo de como escolherem nas suas vidas. É pais que influenciam seus filhos, é gente instituindo marcas em gente em todos os lugares e camadas da nossa sociedade. É preciso pensarmos sobre isso, porque há sempre alguém de olho na gente. Há sempre alguém de olho em um filho de Deus, em um crente verdadeiro. Há algum tempo atrás eu vinha saindo do nosso acampamento. Nosso acampamento é um lugar muito bonito, mas ele fica afastado da cidade.
a 9,3 quilômetros de estrada de chão para chegar lá. E eu vinha nessa estrada de chão, dirigindo a Kombi. Quando passei por uma curva, um homem fez sinal, e eu dei carona para ele. Foi muito rápido, e quando ele entrou, eu já senti o cheirão, ele estava bêbado. E não demorou muito, ele me perguntou: que horas são? E eu olhei o relógio e disse: 15 para as 9. Aí, daqui a alguns segundos, ele outra vez: que horas são? E eu disse para ele a hora certinho. E daqui a pouco ele perguntou de novo. Ele perguntou umas 4 vezes, 5 vezes. Eu ainda tive paciência, mas na próxima vez eu sabia que ele não estava carburando direito, não estava. Ele perguntou: que horas são? Eu digo: meia-noite, 5 da manhã. Cada vez que ele perguntava, 3 horas da tarde, eu não fazia a menor diferença. Ele estava bêbado, e eu pensei: ele não está funcionando direito e tal, vou levar ele até onde ele quer, e tudo bem, e fui. E daqui a pouco, sem mais nem menos, ele disse: o senhor é o pastor Paulo César, não é? Eu digo: eu me arrepiei. Eu digo: eu nunca vi esse homem, né? Eu digo: o senhor me conhece de onde? Ele disse: mas quem não conhece o senhor? O senhor não é do Rancho Logos? Eu digo: eu sou. E ele disse: posso fazer uma pergunta? Eu digo. Ele disse: o senhor gosta de mulher? Ele perguntou aquilo, a cabeça girou rapidinho, e eu disse: se eu disser que gosto, o que vai acontecer? E se eu disser que não gosto também? Aí o Senhor nos abençoou nesses momentos, né? E eu disse: gosto. Ele disse: gosta? Eu disse: gosto muito. Ele: muito! Eu digo: eu gosto tanto que eu tenho 3 lá em casa. 3! Eu disse: minha esposa e 2 filhas. Ele disse: ah, bom. Estava bêbado, não estava carburando bem, não estava dizendo coisa com coisa, mas me conhecia e queria me derrubar. Há sempre alguém de olho em alguém que está testemunhando do Senhor. O testemunho, meus irmãos, de vida é a fonte de maior credibilidade para a divulgação do Evangelho. A ordem é assim: orar, viver e pregar. Essa é a ordem que a gente precisa cumprir. Só lembrar, o que perguntei àquele guarda foi se ele era crente. E o que ele me respondeu? Eu não, mas minha sogra é. É interessante que ele respondeu que ele não era. Ele não era. E eu fico pensando, na segunda parte dessa mensagem, em abordar essa resposta dele: eu não. E eu quero conduzi-lo a pensar agora exatamente no valor do conhecimento. Segunda parte da nossa mensagem. Por que ele disse eu não? Por que afirmou que não era crente? Vem à minha mente algumas perguntas sobre isso que eu gostaria de repartir com vocês. A primeira delas: será que ele sabia o que é ser crente, ou será que ele sabe o que é ser crente? Há muitas ideias sobre ser crente na cabeça das pessoas. Há muitas ideias confusas, deturpadas a respeito de ser crente na cabeça da sociedade. Uma mulher, uma vez, me respondeu quando lhe perguntei se ela era crente. Ela disse: eu creio em Deus. Às vezes, ser crente significa uma resposta simples desse jeito: eu creio. Mas eu creio sem qualquer coisa atrelada, sem compromisso, sem nada, simplesmente porque eu acredito em Deus. Uma vez estávamos cantando num lugar muito popular em São Paulo, a Praça da Sé, muita gente ali, nós estávamos cantando, e no final do trabalho, que foi um trabalho maravilhoso, um homem me procurou, e eu sei que a intenção dele era boa, respeito muito isso, mas a gente precisa considerar isso. Ele chegou para mim e me chamou a atenção, e ele disse: o senhor tem uma pessoa que não está dando bom testemunho ali cantando junto com o senhor.
E quem estava cantando junto comigo era alguém que eu conhecia muito bem. E eu perguntei para ele, mas o que aconteceu? Essa pessoa lhe fez mal? Agrediu ao senhor? Não, eu só reparei quando ela estava cantando, ela estava usando calça comprida. E eu disse, mas o senhor a conhece? Ele disse, não, eu não a conheço, mas eu a vi lá em cima do palco de calça comprida. E eu fico pensando, meus irmãos, que muitas vezes o que achamos de ser crente é isso. Um dia desse alguém perguntou para aquele moço ali da guitarra, desculpe usar o seu exemplo, né? Mas alguém questionou o fato dele ser crente, porque ele tem cabelo grande. Dá uma soltada no cabelo aí, faz favor. Dá uma soltada, dá uma sacudida assim. Pois é, queria eu ter isso, irmãos. Sinceramente. E queria eu poder fazer assim, ó, maravilha. Mas já era. Já foi. Não é verdade, André? Queria eu. Eu brinco com a turma e digo, esse meu topete me atrapalha, eu estou dirigindo, às vezes pregando tem que ficar... Mas às vezes a gente cria uma ideia na nossa cabeça que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Às vezes um pai cria um problema com seu filho porque ele botou um brinquinho. Amigo, isso é época, isso não tem nada a ver. Seu filho vai continuar seu filho. Não é isso que vai diminuir o seu amor por ele ou vice-versa. Talvez você não goste muito disso, mas e daí? Você acha que seu filho é afeminado porque botou um brinco? Não é, não. Eu já pensei assim também, mas a gente recicla quando vai amadurecendo, vai olhando a sociedade, os rumos da... E isso não é ser conivente com o pecado, não. Isso é amadurecer, é prestar atenção nas coisas. As pessoas não são o que são por causa da cor da camisa que estão vestindo, não. Ou por causa do tipo de sapato ou de tênis que usam, não. Pessoas são pessoas, é gente, é testemunha, é caráter, é conduta. É relacionamento com Deus e uns com os outros. Mas às vezes a gente cria essa ideia, não, o crente é assim, desse jeito, tem que andar assim, tem que se vestir assim, o cabelo só pode ser desse jeito, a pintura só pode ser desse jeito e coisas assim. Há ideias confusas na cabeça das pessoas com relação a tudo isso. Alguns acham que ser crente é ser bitolado. Eu nunca vou ser crente porque eu não quero ser bitolado, alguém diz. Eu nunca quero ser crente porque crente é escravo. O crente é assim, ele tem que viver ali num cubículo. Ele tem que viver de um jeito que eu não posso... Que é isso? Crente não é extraterrestre, não. Crente é gente boa. Crente é gente livre. Meus irmãos, eu nunca fui tão livre quanto a partir do dia que o Senhor converteu o meu coração. Amém ou não? Amém. Com toda certeza. Ainda mais sendo bonito assim. Louvado seja o Senhor por causa disso. Mas talvez venha uma pergunta no coração, mas pastor, se ser crente não é isso, o que é ser crente? Ser crente é ser nascido de novo. Ser crente é ser nascido de Deus. Tem muita gente que quer nascer de baixo para cima, mas o novo nascimento é de cima para baixo. Tem muita gente que diz, Senhor, eu quero te seguir, eu quero te servir, e o Senhor diz, você tem certeza disso? Você não consegue. Se eu não tocar o seu coração, se eu não colocar no seu coração